Existem pessoas que parecem ter o poder de destruir nossa paz em segundos. Você já sentiu isso? Já se perguntou por que alguém consegue te irritar tão rápido, mesmo quando você tenta manter a calma? Os estoicos diriam: o problema não é a pessoa, é o que você permite que ela faça dentro de você. Marco Aurélio enfrentou generais arrogantes, senadores invejosos e até falsos amigos, e ainda assim escreveu: a paz vem de dentro. Não busque lá fora. Mas como manter essa paz quando estamos cercados de gente difícil, barulhenta, provocadora ou emocionalmente carregada? Imagine por um instante que você está entrando na mente de um estoico. Nada do que as pessoas dizem te atinge, nada do que elas fazem define sua resposta. Você observa, entende e permanece inteiro. A jornada começa agora. Como se tornar imperturbável, mesmo rodeado por caos? Antes de aprender a se defender das pessoas difíceis, os estoicos faziam uma pergunta incômoda: quem controla suas emoções? Você ou qualquer um que aperta seus gatilhos? Epicteto dizia que ninguém pode te ferir sem a sua permissão. Mas a verdade é que, no dia a dia, entregamos essa permissão o tempo todo. Basta alguém comentar algo que você não gosta, agir com grosseria, ignorar sua mensagem. E pronto. Seu humor muda, sua energia cai, sua mente desorganiza. É como se cada pessoa tivesse um controle remoto emocional sobre você, e você nem percebeu. Os estoicos chamavam isso de ser escravo das impressões. Reagir automaticamente sem reflexão, como um boneco nas mãos dos outros. Mas e se você pudesse retomar o controle? E se nada do que alguém diz tivesse poder sobre você, a menos que você deixasse? Essa é a primeira defesa estoica. Os estoicos acreditavam que o verdadeiro poder começa no intervalo invisível entre o que acontece e o que você faz com isso. Marco Aurélio dizia: se algo externo te afeta, o problema não está na coisa, mas no julgamento que você faz dela. Imagine, alguém te provoca, te desrespeita ou tenta te diminuir. A maioria reage na hora, impulsivamente. Os estoicos fazem o contrário, pausam. Esse pequeno espaço, esse micro-instante de consciência, é a diferença entre perder o controle e assumir o controle. No espaço estoico, você avalia: isso merece minha energia? Posso agir com razão, não com emoção? Isso está sob meu controle? Quando você cria esse espaço, ninguém mais te manipula. A grosseria do outro não vira sua raiva. A crítica do outro não vira sua insegurança. A frieza do outro não vira sua dor. Você se torna inacessível às provocações. Sêneca dizia que nenhum inimigo é mais perigoso do que aquele que consegue controlar suas emoções. E a verdade é dura. Toda vez que alguém te tira do sério, essa pessoa acabou de provar que te domina. Pense nisso. Uma pessoa tóxica não precisa ter poder, dinheiro ou influência. Ela só precisa saber qual botão apertar em você. E é por isso que os estoicos treinavam a mente para não reagir de imediato. Não porque eram frios, mas porque entendiam que reagir sem pensar é entregar a chave do próprio equilíbrio nas mãos dos outros. Sêneca recomendava 3 passos. Reconheça o gatilho. Perceba o que tentou te atingir. Despersonalize. Entenda que a atitude do outro revela mais sobre ele do que sobre você. Responda com intenção, não com emoção. Quando você aplica isso, algo poderoso acontece. O outro perde o acesso à sua paz. Epicteto ensinava algo que parece simples, mas transforma completamente a forma como lidamos com pessoas difíceis. Ninguém pode te ferir sem a sua permissão. Ele explicava que não é o insulto que machuca, e sim o significado que damos a ele. Se alguém te chama de incompetente, isso só te afeta quando você internamente aceita a acusação como possível verdade. Agora pense, quantas vezes você sofreu por algo que no fundo não tinha nada a ver com você? Epicteto dizia que a mente humana é como uma casa. Palavras entram apenas se você abrir a porta. Pessoas tóxicas vivem tentando forçar essa entrada, usando críticas, ironias e provocações. Mas o estoico mantém a porta fechada.
não por arrogância, mas por sabedoria. A pessoa tóxica perde poder quando você percebe que ofensa é apenas opinião, e opinião não é fato. Marco Aurélio, o imperador filósofo, enfrentava diariamente pessoas difíceis, senadores manipuladores, generais ambiciosos, cidadãos ingratos. Ainda assim, ele escrevia em suas meditações: construa dentro de si uma cidadela impenetrável. Essa cidadela é a sua mente, firme, organizada e protegida. Pessoas tóxicas tentam invadir essa fortaleza emocional usando caos, drama e críticas. Mas Marco Aurélio recomendava um exercício poderoso: visualizar-se como uma muralha sólida, onde as palavras maldosas batem, mas não atravessam. A pergunta central é: por que você permite que pessoas emocionalmente fracas decidam como você deve se sentir? Quando você cria essa muralha interna, percebe que não precisa reagir a tudo, nem explicar tudo, nem provar nada. A opinião delas é vento. Sua paz é pedra. Se esta mensagem está te ajudando, deixe um comentário agora dizendo: quero mais paz. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas. Sêneca dizia que ninguém te fere sem que você entregue a arma. Essa é uma das lições mais duras e mais libertadoras do estoicismo. Pessoas difíceis prosperam quando percebem que podem controlar seu humor, sua energia e suas reações. Elas testam limites, provocam, criam tensão e observam se você cede. Sêneca ensinava exatamente o contrário: recusar o acesso emocional. Isso não significa frieza, mas inteligência. Você pode estar fisicamente presente, mas manter sua mente protegida. Pode ouvir alguém, mas não internalizar suas palavras. Pode ver o comportamento tóxico e ainda assim decidir que ele não merece espaço dentro de você. Pergunte a si mesmo agora: por que estou permitindo que pessoas descontroladas tenham tanto poder sobre o meu bem-estar? Quando você controla suas emoções, você controla a situação. Essa é a verdadeira superioridade estoica. Epicteto afirmava que a liberdade começa quando você decide o que merece sua atenção. Ele dizia que o segredo da paz interior é simples, mas poucas pessoas têm coragem de aplicá-lo. Algumas coisas precisam ser ignoradas completamente. E aqui está o ponto polêmico: muitas pessoas difíceis só existem porque alguém as alimenta com respostas, discussões e energia emocional. Epicteto chamava isso de abrir mão da sua soberania. Quando você aprende a ignorar provocação, manipulação, indiretas e jogos emocionais, você faz algo que a maioria nunca conseguiu. Interrompe o ciclo de poder da pessoa tóxica. Ignorar não é fraqueza, é declarar que sua paz vale mais do que qualquer disputa pequena. Pergunte-se: o que eu ainda estou respondendo que já deveria ter deixado morrer? A arte estoica começa quando você escolhe o silêncio certo. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador de Roma, era constantemente cercado de pessoas difíceis, aduladores, traidores, manipuladores e invejosos. Mas existe um episódio pouco contado e profundamente estoico. Certa vez, um senador o insultou publicamente para provocar uma reação explosiva. Marco Aurélio apenas olhou para ele e disse: se o que você diz é verdade, eu mudarei. Se não é, então isso não me diz respeito. E continuou andando. Esse é o ápice do poder estoico. Não permitir que o comportamento do outro decida o seu. Enquanto a multidão esperava um escândalo, ele entregou algo muito mais forte: controle absoluto. E é aqui que entra sua ação de hoje. Comente abaixo: eu escolho a paz. Isso fortalece sua mente e ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas que precisam desse ensinamento. Quando você entende o que os estoicos realmente deixaram para nós, algo profundo acontece. Você percebe que a paz não é um presente, é uma construção interna. E ninguém, absolutamente ninguém, pode roubá-la sem a sua permissão. Sêneca dizia que um homem é tão infeliz quanto ele acredita ser. E Epicteto completava: nada pode te ferir se você não der o seu consentimento. A verdade é simples, mas poderosa.
Pessoas difíceis só têm poder sobre você quando você reage como elas esperam. A verdadeira arte estoica não é fugir dos conflitos, mas existir acima deles. Quando você deixa de absorver provocações, insultos e manipulações, algo incrível surge: a liberdade emocional, a independência do caos externo, a serenidade que ninguém controla, exceto você. Agora, antes de encerrar, se esse vídeo te ajudou, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Isso fortalece o conteúdo e leva a filosofia estoica para mais pessoas.